Mais uma vez, a igreja nos apresenta uma das parábolas de São Mateus. É uma parábola bastante interessante, está dividida em duas partes. As quais dizem respeito a dois sujeitos diferentes. Jesus diz, antes, São Mateus diz, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Assim como na semana passada, a parábola era dirigida aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, que se tinham apropriado da vinha de Deus. Aqui também a parábola é para os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou as suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Essa é a primeira parte da parábola. É tudo um pouco estranho. Por quê? O rei prepara uma festa de casamento para o seu filho. Faz a festa, chama os convidados, estes se recusam a vir, e o rei manda empregados, os empregados são maltratados, alguns até são mortos. Então, o rei manda as suas tropas para matar aqueles homens, incendiar a cidade deles. Parece um pouco desproporcional. Ou seja, só porque o pessoal não foi à festa de casamento, o rei toma uma atitude tão drástica como essa, é absurdo. Porém, nós temos que entender os pressupostos desse texto. O banquete é uma imagem dos tempos messiânicos. Isso nós vemos na primeira leitura. O profeta Isaías, Yahvé dos exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos, dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações. O Senhor eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Ou seja, esse banquete é o banquete da salvação. Representa a redenção. Representa o livramento de todos os males. De fato, o salmo responsorial da Santa Missa é o Salmo 22, que fala exatamente disso. Nós não prestamos atenção porque lemos o Salmo de maneira muito romântica, mas aqui
o autor do Salmo, segundo a tradição Davi, diz: Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Do que está falando o salmista? Está falando de um julgamento. Quando ele diz: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, o texto hebraico, na verdade, se fosse literalmente traduzido, diria o seguinte: o Senhor é o pastor que me conduz, eu não faltarei. Eu não faltarei. Ou seja, eu não vou morrer. Eu não serei condenado nesse julgamento. E por que eu não sou condenado nesse julgamento? Porque é o Senhor que me conduz pelos prados, para as águas repousantes, por um caminho mais seguro. Ele prepara uma mesa, um banquete, à vista do adversário, à vista do inimigo, à vista do acusador. Então ele unge a minha cabeça com óleo, ou seja, ele não é culpado, ele pode se alegrar, o cálice transborda, ele pode festejar. Ou seja, o que o salmista está falando é que o pastor é aquele que protege a ovelha da condenação. Portanto, aqui, estes convidados não estão recusando qualquer convite. Eles estão recusando o convite para a salvação. Eles não querem. Eles não querem. Eles preferem o quê? Eles preferem cuidar das suas coisas, ir para o seu campo. Eles preferem resolver os seus problemas, cuidar dos seus comércios. É isso que eles querem. Ou seja, Jesus está mostrando a rejeição que eles, os sumos sacerdotes, e os anciãos de Israel terão para com ele, o Messias, e para com a salvação que ele veio lhes trazer. É impressionante que depois Jesus diz que o rei ficou indignado, mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Isso efetivamente é o que acontece no ano 72, quando as tropas de Vespasiano invadem Jerusalém, destroem o templo e realizam um morticínio. É literalmente o que acontece depois. E Jesus fala disso no sermão escatológico, 2 capítulos depois deste em que nós estamos, e ele diz quando chega a Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, se conhecesses o dia que te é dado, se conhecesses aquele que podia te dar a paz. Jerusalém, Jerusalém, eu quisera reunir-te, como a galinha reúne os pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Tu não quiseste o teu pastor. Tu não quiseste o banquete da redenção. O banquete que traga o pecado e a morte, que acaba com a condenação. E aí começa a segunda parte da parábola. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto,
ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Essa é a história da igreja nos tempos apostólicos. Os apóstolos iam à sinagoga pregar, eram rejeitados. Então, eles iam aos pagãos e os pagãos lhes abriam as portas. Acolhiam o evangelho, se convertiam, eram transformados. Aqui diz: recolhei todos os que encontrares pelo caminho. Se converteram os samaritanos, se converteram os de Antioquia, se converteram na Grécia, se converteram na Ásia Menor, se converteram até os confins do mundo conhecido então, até a Espanha. Segundo a tradição, Santiago chega em Saragossa, justamente ali, nos anos apostólicos. A igreja vai aos pagãos e os pagãos a acolhem. Ou seja, a graça não ficará desperdiçada. A graça não será jamais desprezada. Ainda hoje existem essas pessoas que não querem saber da salvação. Você fala de Cristo, você fala da redenção, você fala do evangelho, elas dizem: ah, não, hoje eu tenho que ir para o clube, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, hoje eu tenho um compromisso, eu tenho uma balada para ir, eu tenho uma família para visitar, eu não quero saber disso. Ainda hoje há pessoas que não entenderam que este banquete da redenção está posto pelo próprio Deus e que desprezá-lo é uma loucura. Mas a graça não ficará perdida. Eu, você e tantos outros, bons e maus, damos ouvidos ao convite do Senhor e viemos para o seu banquete da salvação. Porém, quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Vejam, todos são chamados, maus e bons. De todos os cantos da terra são chamados. Porém, a igreja é para todos, mas não para tudo. É preciso usar o traje de festa. O que significa o traje de festa? A veste nupcial. A veste nupcial significa tantas coisas. São Jerônimo diz que a veste nupcial é a lei de Deus. São Gregório Magno diz que a veste nupcial é o amor sobrenatural por Deus, a caridade. Santo Hilário diz que é o Espírito Santo. Os padres da igreja dizem tantas coisas sobre a veste nupcial. Santo Agostinho diz que a veste nupcial são
os costumes bons, as virtudes. Dizendo de um jeito mais simples, quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos lá no capítulo 7, uma multidão com vestes brancas. E ali, João pergunta: quem são estes, meu Senhor? E ele lhe responde: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Lá no livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles se escondem por detrás dos arbustos, fazem para si umas tangas com aqueles arbustos. Mas, depois de receberem a declaração, a sentença pelo pecado, Deus, diz o autor do Gênesis, faz para eles roupas com peles de animais. Este é o primeiro sacrifício feito no início da Sagrada Escritura. Ou seja, Deus é o primeiro sacerdote. Ele mola as primeiras vítimas substitutas e recobre Adão e Eva com a morte daquelas vítimas, justamente para que eles não morram pelo pecado. Quando São Paulo diz revestivos de Jesus Cristo, quando ele nos manda revestir-nos de Jesus Cristo, na carta aos Filipenses, ele diz: tende vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: é que nós temos que nos revestir do sacrifício de Cristo, da vida de Cristo. Como diz ele em outras passagens: vós estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós morremos com Cristo para ressuscitarmos com Ele. Ele é o pastor que nos conduz pelo julgamento, e nós saímos seguros, nós saímos vivos desse banquete de ricas iguarias para provarmos a vida de Deus, porque já fomos condenados na condenação de Cristo e já fomos ressurretos na ressurreição de Cristo. A veste nupcial é cobrir-se de Cristo, é ser batizado em Cristo, é receber o seu corpo na Eucaristia. A veste nupcial é viver uma vida de acordo com a fé, é viver não mais para as coisas dessa terra, é viver uma vida sobrenatural, uma vida em que nós estamos totalmente destinados para as núpcias do Cordeiro, como uma noiva que se vai preparando continuamente para aquele grande dia. Estar com as vestes nupciais significa viver um estado de vigília, viver acordado, atento às coisas do alto. Na segunda leitura, São Paulo diz: sei viver na miséria, sei viver na abundância, aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto, passando fome, tendo de sobra, sofrendo necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É muito interessante que as pessoas geralmente isolam essa frase e dizem: tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse uma frase triunfalística, em que sempre eu vou vencer, sempre eu vou ter o do bom e do melhor, sempre eu terei os frutos da terra. E há muitas pessoas que dizem isso: enquanto eu estiver aqui, eu comerei do melhor dos frutos da terra. Tudo bobagem.
Para o Evangelho, isso é a mesma coisa que nada. Como dizia Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, nós temos que ter para com essas coisas uma santa indiferença. Tanto faz. Escassez, abundância, dificuldade, fartura. Não é nisso que os nossos corações estão concentrados. Porque se os nossos corações estiverem concentrados nisso, nós vamos desprezar o banquete para cuidar dos nossos negócios, dos nossos campos, do nosso proveito, da nossa necessidade. Enquanto que, se os nossos olhos estiverem concentrados naquele que nos fortalece, em todas as circunstâncias, todas, nós estaremos seguros, porque a minha segurança, o meu auxílio, está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Este é o segredo para viver em toda e qualquer situação. Eu tenho que me comportar como eleito de Deus, como escolhido. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por que são poucos os escolhidos? Porque apesar de todos serem chamados, aqueles que se comportam como escolhidos são poucos. Aqueles que olham e dizem: Deus, muito obrigado por estar aqui na tua igreja, por ser membro do teu povo, por poder abraçar a tua lei, a tua vontade, os teus mandamentos, os teus desígnios. Eu quero me vestir com isso até o último dia da minha vida. Eu quero conservar essa veste batismal, sem mancha, incontaminada. As vestes da santidade. Não adianta estar simplesmente no banquete. É preciso estar revestido com a veste nupcial. Sabe, nós vivemos dias em que as pessoas estão querendo botar todo mundo no banquete, sem vesti-los com as vestes nupciais. Todo mundo pode comungar, todo mundo pode receber os sacramentos, todo mundo está incluído, todo mundo é recebido, todo mundo está dentro, todo mundo... Espera aí. E a veste nupcial? A igreja é para todos, mas não é para tudo. Como eu estou vivendo? Em coerência com o Evangelho? Estou procurando Deus com a sinceridade do meu coração? Ou não? Estou desprezando a sua redenção para fazer minha própria vontade? Como eu estou vivendo? Eu estou vivendo como quem é a esposa de Jesus Cristo, a sua igreja? Ou estou vivendo como a mulher do profeta Oséias, que era mulher dele e de todo mundo? Gomer, a prostituta. Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos permita crescer cada dia em fidelidade, alvejando as nossas vestes no seu sangue, para sermos dignos de receber e de dar frutos em sua salvação.